Gravar. Deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para ver aí o Jamboard? Tá sim. Dá. Tranquilo. Todo mundo aqui conhece o problema de Fibonacci? Já viu ele de forma recursiva? Já. Pronto, beleza. Vocês viram com Source Edge, né? Isso. Pronto, então todo mundo lembra do código de Fibonacci, certo? Tranquilo. Pronto. Você sabe me dizer qual o problema dessa versão recursiva do problema de Fibonacci? Que cada Fibonacci, ele vai ser chamado duas vezes. Aí vai fazer como se fosse vir com a árvore, né? Não, duas você foi generoso. Várias vezes. Tipo, o Fibonacci de 5 vai chamar 4, aí 4 vai chamar... Ele vai chamar 4 e 3, aí 4 vai chamar 3 e 2, e por Exato. diante. E, Você tipo, vai os ter. resultados não são gravados, né? Então, tipo, o Fibonacci de Exato. 3 vai ser chamado várias vezes. Exatamente. O pessoal aí, quem não viu, na verdade, né? Que eu acho que tem uma galera que não viu. Conseguiu pegar? Ou tá de boa? Pronto, acho que tá de boa. Pronto. Como o Felipe disse, tipo, o problema de Fibonacci é um dos problemas que, se você for fazer de maneira puramente recursiva, você vai ter um estouro de memória, porque você vai acabar esgotando o limite da pilha computacional, porque é um problema que cresce exponencialmente. Por exemplo, se eu quiser o Fibonacci de 5, ele vai... N não é menor ou igual a 1, que aqui é o caso base, né? Fib de 0 e de 1 é 1, então retorno 1. Eu vou para a minha chamada recursiva, eu teria 4, 3, em 4 eu vou ter 3 e 2, 3 eu vou ter 2 e 1. Vocês conseguem entender isso aqui? Sim. Pronto. Até aí, beleza. 2, 1. É como o Felipe falou, o que é que vocês conseguem perceber aqui desse algoritmo recursivo de Fibonacci? Alguém, rapaziada? Para poder comentar? Cada. Yasmin levantou a mão, pode falar. Pode falar. Nesse caso, os nossos filhos, eles vão ser sempre menor que os nossos pais. Seria isso. Não, é porque aqui eu fiz em formato de árvore para você, tipo, meio que enxergar o backtracking, mas não dos nossos filhos ser menor que os pais. Mas aqui você tem várias repetições de resposta, tipo de Fibonacci que você precisa. Ou seja, Por cada exemplo, nozinho desse igual, né? Você vai ter que ficar recalculando o mesmo valor o do mesmo Fibonacci. Fibonacci, exato. Aqui você precisa do Fibonacci de 3, aqui também, aqui de 2, de 2, de 2, 1. Então, à medida que vai crescendo, tipo, o Fibonacci vai sendo maior, você vai ter mais chamadas recursivas. Tipo, aí cresce de forma exponencial. Como vocês conseguem ver aqui, vai crescer em potência de 2. Tranquilo? Aham. Qual estratégia vocês enxergam para que a gente possa resolver esse problema das múltiplas chamadas recursivas? Acho que o que eu diria que seria mais intuitivo é, tipo, se a gente vai usar o mesmo o Fibonacci 3, tipo, duas vezes, por exemplo, a gente salvar esse valor quando a gente calcular ele a primeira, né? Exatamente. Alguém... Vocês pegaram o que o Orlando falou? Vai ser basicamente, quando eu calculo esse valor, eu salvo ele em alguma estrutura de armazenamento. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então seria basicamente essa estratégia. Tipo, à medida que eu for calculando meus Fibonacci, eu vou salvando eles. E se eu já tiver calculado, eu preciso apenas retornar esse valor. Em qual estrutura vocês utilizariam para poder fazer para guardar Pode esses usar um, valores? pode usar um vetor, né? Exatamente. Tipo, é o mais intuitivo também. Você vai usar um vetor que a gente chama de vetor de memorização, porque obviamente ele vai memorizar esses valores.
como você tem um Fibonacci de N aqui, então esse valor tem que ter no máximo tamanho N, né? Você vai guardar de todos os Fibonacci menores que N. Tranquilo? Aham. Pronto, eu criaria esse vetor de int, int, vou chamar de f, ele vai ter tamanho máximo N, que é o que eu preciso. Fechou? Ok. Fechou. Pronto. Até aí não tem muito segredo. Você vai ter esse vetor e à medida que você calcula o Fibonacci, você vai armazenar ele nesse vetor. Por exemplo, nesse return aqui, eu vou colocar return f de n, que recebe o cálculo do Fibonacci, com as chamadas recursivas. Só que não basta apenas isso. Tipo, eu preciso saber se o valor já foi calculado. Então, eu preciso também inicializar esse vetor f com valores que eu sei que não vão estar dentro do meu cálculo. Por exemplo, eu inicializaria esse vetor f todo com menos 1, porque não tem nenhum Fibonacci e que o valor seja menos 1. Então, antes de eu fazer essas chamadas recursivas, eu verificaria se o meu f de n é diferente de menos 1. Beleza? Se ele for diferente de menos 1, eu só retorno o Fibonacci de n. Tranquilo? Uhum. A ideia é bem simples dessa abordagem. É basicamente você memorizar, você construir a sua solução recursiva e memorizar os valores que você já encontrou, porque você posteriormente vai precisar deles em outro ponto das suas chamadas recursivas. Só que você tem um problema grande quanto a esse tipo de memorização, porque a dimensão do vetor vai crescer conforme os parâmetros móveis que você vai ter na sua função. Por exemplo, se eu não fosse um Fibonacci, eu tenho uma função recursiva, os parâmetros da minha função são n e k, e esses dois valores vão mudar. Ou seja, eu precisaria de um f nk para poder memorizar esses valores, porque eu teria que guardar todas as situações possíveis. Então, tipo, poderia ser quando o n for 5, meu k for 2, meu n for 3 e meu k for 2. Entenderam? Aham. A ideia em si é bem tranquila. Só que para todo problema que você pode construir ele de forma recursiva, você pode também construir ele de forma iterativa. Esse problema, essa solução aqui, que é a primeira que vocês veem quando vão aprender recursividade, é uma solução que a gente chama de top-down. Você vai passar o valor que você quer e vai subdividir, você consegue subdividir ele em problemas menores, até chegar no menor problema possível, que vai ser menor ou igual a 1, que é o que a gente chama de condição de parada da recursão. Ele volta, retorna e vai combinando esses resultados. Ao final você vai ter o resultado que você quer. Tipo, você pegou um problema grande e subdividiu ele em problemas menores. Beleza? Essa abordagem a gente chama de top-down, que é de cima para baixo. Então, a solução vai ter meio que um formato de árvore. Tranquilo? Aham. Só que Tranquilo. a programação dinâmica em si consiste nisso, na estratégia de memorizar a sua solução recursiva para você otimizar ela. Só que você tem outro problema, que é o gasto de memória, então, consequentemente, você teria que adaptar a sua solução para precisar do menos de dimensão possível no seu vetor de memorização.
Só que aí você tem outro tipo de abordagem também, que continua sendo uma solução dinâmica, porque você vai usar um tipo de memorização. Só que dessa vez você vai construir ela de baixo para cima, é a bottom-up. O problema de Fibonacci, você consegue enxergar isso de forma bem óbvia, porque você necessita combinar os valores do menor Fibonacci para poder chegar no Fibonacci que você quer. Vocês conseguem visualizar isso? Aham. Pronto, beleza. Então, se eu quisesse o Fibonacci de um número n, eu precisaria eu poderia criar um vetor igual a mesmo vetor f de tamanho n. Só que tipo, eu posso fazer uma solução iterativa ao invés de uma solução recursiva. Porque muitas vezes você se não tem um estouro de memória com a sua solução recursiva, ela está toda perfeitinha e tal. Só que pode acabar dando problema, porque mesmo com a memorização, você vai acabar fazendo muitas chamadas recursivas. Tipo, isso é um problema de qualquer solução recursiva que você monte. Tipo, independente dela ser com programação dinâmica ou não, você pode acabar tendo muitas chamadas. E essas chamadas podem acabar acarretando em um erro no seu programa, porque não tem espaço suficiente na memória para poder empilhar tantas chamadas recursivas. Então, sempre que você puder ou conseguir enxergar a solução não recursiva, você coda ela, que vai ser mais fácil. Para Fibonacci, eu quero Fibonacci de n. Criei o meu vetor. Eu inicializo o caso base. Vai ser 0 e 1. Recebe f de 1. Que recebe 1. Nesse caso aqui, eu crio um vetor de n mais 1. Só para poder utilizar a posição n e ficar bonitinho. Então, eu faria o meu for padrão. Ele vai iterar de 2, que é o meu próximo Fibonacci, até o Fibonacci de n, que é o que eu desejo. E minha solução ficaria bem intuitiva. Eu teria um vetor de Fibonacci. O meu Fibonacci de i vai ser igual ao f de i menos 1, mais o f de i menos 2. Tranquilo? Ao final, igual a solução recursiva, você vai ter um vetor de Fibonacci. Você vai ter todos os Fibonacci salvos de 1 a n, só que aqui você fez de maneira iterativa. Vocês conseguem entender isso? A gente construiu uma solução partindo do menor problema possível e para poder chegar onde eu quero. Isso é a solução que a gente chama de bottom-up. É só uma forma diferente de você enxergar a construção do problema. Tá de boa aí para vocês? Aham. Enquanto no outro você começou, Sim. com o número que você quer chegar, né? Nesse você começou, com 0 até o número que você quer chegar, né? Exato. Eu começo do menor valor possível para minha solução e vou combinando os resultados. No caso de Fibonacci, é bem visual. Você consegue visualizar essa construção. Você parte do menor Fibonacci possível e chega até onde você quer. Que ele é um problema que depende dos resultados anteriores. No caso, aí, por exemplo, no exemplo passado, o seu N seria o 5, né? Se você quisesse tomar Isso. como exemplo. Ok. E aqui, tendo o N5 também, eu vou ter uma solução linear, porque eu vou de 2 a 5 aqui. E naquele caso, a complexidade também ficaria linear. Esse é o ponto da solução recursiva e iterativa. Ambas vão ter a mesma complexidade. Então, a única diferença mesmo seria a quantidade de chamadas recursivas, mesmo com a memorização. Sei lá, se você tem
Você vai precisar de um vetor de 10 a sexta, esse problema tem 10 a sexta chamadas, porque é uma solução linear. Então, é provável que estoure e dê errado. Mas aí vai mais de como vocês conseguem enxergar e modelar a solução do problema. Tranquilo? Aham. Tranquilo. Alguém aí consegue pensar em outro problema ou situação que a gente possa tipo, utilizar essas estratégias de programação dinâmica? Números primos, não? Como assim, números primos? Sei lá, botar números primos de 1 até 100, sei lá. Aí você vai usar uma memorização, mas não seria bem uma solução dinâmica. Ah, tá. Essa aí é da última semana que eu vou mostrar a vocês. Mas tem várias formas de você encontrar números primos. No geral, em problemas em que você necessita tipo, seguir por mais de um caminho, você tem várias possibilidades possíveis e você precisa... Ou problemas de fins combinatórios. Você precisa combinar resultados. No geral, você sempre vai utilizar a programação dinâmica. Vai de você enxergar se cabe ou não uma solução dinâmica ali. Eu vou passar para vocês depois. Eu vou colocar lá no Docs os problemas clássicos, alguns, e os algoritmos. E algumas aulas também, porque são muitos algoritmos clássicos, aí dá uma demorada para mostrar todos. Mas o Thiago, eu já comentei com ele na aula da OBI presencial, para a primeira fase. O problema do troco, vocês conhecem? Ou já ouviram falar? Já, já. Você eu tô ligado, pô, quero saber do pessoal. Nunca ouvi falar não, mano. Também não. Ninguém nunca ouviu falar? Falar? Beleza. Tipo, esse problema consiste em, basicamente, eu ter um número de moedas e um valor fixo onde eu quero chegar. Beleza? Então, tipo, eu tenho três moedas. Uma moeda de 1, uma de 5 e outra de 8. Eu posso repetir essas moedas para minha solução, só para lembrar, só vou avisando a vocês. Aí o problema é qual a melhor combinação possível de moedas para que eu possa chegar no valor desejado. Tipo, por exemplo, aqui é 10. Eu poderia utilizar três moedas, uma de 8 e duas de 1, que aí eu chegaria em 10. Ou eu poderia utilizar duas de 5, chegaria em 10 também. O resultado seria 2, porque ele quer a menor quantidade de moedas possíveis. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Vocês conseguem pensar em algo que... Em algum... Por onde começar com a solução? Tipo, por onde começar a pensar para poder resolver esse problema? Você podia pegar, tipo, fazendo o resto da divisão, né? Ou Também, não? você poderia fazer o resto da divisão, mas aí seria uma solução gulosa. Você diz, eu ir passando pelos números e começando do maior para o menor, quando que está ordenado, certo? Certo. E dividindo e pegando o resto? Isso. Pronto. Nesse caso aqui, tipo, você já vai ver logo que 10 por 8 vai 1 e o resto é 2. Não divide por 5, divide por 1. Aí o resto vai ser 0, 2. 2 mais o 1 que eu peguei aqui dá 3. 3 não é a melhor solução possível. Saquei. Tipo, essa solução gulosa só funcionaria se todos os números fossem múltiplos entre si. Por exemplo, eu tenho 10, aí eu tenho 1, 2, 5. Por exemplo, tipo, aqui todos os números são múltiplos de 10, então a solução gulosa funcionaria, começando do maior para o menor. Mas, tipo, não existe a possibilidade de eu fazer uma solução gulosa, por exemplo, nesse cenário de cima. Eu faço, tipo, com 8, depois vou com 1, aí dá 3. Aí eu passaria pro próximo, tipo, então,
10 por 5 daria 2. Aí eu passaria pro próximo, 10 por um daria 10, por exemplo. E aí eu pegaria a Só, menor delas? só que aí não iria te garantir de você pegar a melhor e também você gastaria muita coisa para poder fazer essa solução aí. Não gastaria, não? Hum, Você gastaria muito tempo, tipo, fazendo, testando na mão essas iterações. é. O que vocês poderiam fazer aqui é uma combinação de resultado. Porque tipo, esse problema tem uma complexidade fixa, que é, tipo, eu chamo a quantidade de moedas que eu tenho de N e o valor que eu quero de M. Essa complexidade não tem muito como fugir de O de N vezes M para te dar o que a gente chama de solução ótima, que vai ser a melhor combinação. Tipo, alguém conseguiu pensar em algo que a gente possa fazer, além da sugestão que Felipe deu? Alguém ou ninguém pensou em nada? Eu tenho a ideia que você tinha comentado comigo, né? Mas nada muito além Ah, disso. mas aí não tem graça, pô, você já Não é sabe. isso. Sim. Como eu falei para vocês na abordagem bottom-up do Fibonacci, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, que é procurar a melhor combinação de resultados para cada moeda e no final eu vou ter a melhor combinação para o resultado que eu quero. Tipo, por exemplo, aqui eu procuraria a melhor combinação do valor um, do valor 2, do valor 3, do valor 4, 5, Pananã, Pananã, até 10, que é onde eu quero chegar. E no meio dessa procura de valores, eu teria uma combinação de resultados para obter sempre o menor valor possível para cada um desses. E quando eu chegasse no 10, eu ia ter a melhor combinação de resultados possíveis para o 10 que eu quero. Por isso que a complexidade meio que seria n vezes m, porque para cada número desse, eu vou ter uma passada pelo meu vetor, para ir combinando os melhores resultados para ele, para essa moeda aqui, por assim dizer. Vocês conseguiram entender? Pô, mano, mais ou menos, velho. Se puder repetir. Ó, a gente vai ter. Tente não pensar em código. Tipo, eu vou procurar o menor valor, a melhor combinação para cada um desses valores. O valor que eu quero não é 10, tipo, a melhor combinação para 10. Isso, assim. Então, pense o seguinte: tipo, eu vou procurar a melhor combinação para um, a melhor combinação para 2. E quando eu mostrar o algoritmo, você vai ver que essas soluções, elas meio que se combinam. Então, tipo, quando eu chegar no 10, eu vou ter a melhor solução para esse 10 aqui. Consegue entender? Ah, tá. Então, tipo, por exemplo, a solução de 10 vai depender da solução de 9, né? Exato. E Aí, a de assim por 9 vai diante. depender. Certo, Ele pode entendi. não necessariamente depender da de 9, mas tipo, depender da de 5. Só que para isso para garantir isso, eu tenho que calcular de todos, de um até o número que eu quero. Entendi, entendi. Entendeu? Tipo, alguém tem alguma ideia de como a gente faria isso? Eu vou Capitão, mostrar. antes disso, eu queria Diga. saber se teria como você dizer, tipo, mensurar mais ou menos qual é a complexidade disso, né? Porque eu ficaria calculando toda hora a melhor solução de todos os números até o número que você quer. É a complexidade O de N vezes M, que nem eu mostrei. Querendo ou não, não tem muito como fugir dessa complexidade para o problema do troco. Então é algo que, tipo, se cair, vai ser aquilo ali. Tipo, o tempo limite já vai abranger a solução padrão. Ligou? Entendi. Não tem muito como fugir dessa complexidade. Tem algumas otimizações para fazer. Só que, como eu vou mostrar o básico, então é melhor para vocês entenderem. Deixa eu abrir aqui. Saquei. Change.
Quando vocês estiverem vendo aí, podem me avisar. Tamo vendo já. Estão vendo? Já, Sim, já, sim. já. Pronto, beleza. Pronto, tranquilo. Tipo, aqui, como em todo problema de programação dinâmica, assim como o de Fibonacci que eu mostrei para vocês, vocês vão precisar do vetor de memorização. Aqui, esse vetor moedas é onde eu vou guardar as minhas moedas. N é o tamanho do vetor das moedas e K é o valor que eu quero chegar. Beleza? Igual eu mostrei no desenho. Tranquilo? Sim. Beleza. Pronto. Esse mainset aqui nada mais é do que tipo, eu preenchendo, eu escrevendo o valor 999 no meu vetor. Vocês já vão entender o porquê disso aqui. Tipo, então, eu criei o meu vetor de tamanho K mais 1. Então, ele vai, por exemplo, vai de 0 a 10. Se meu K for 10, igual eu dei no exemplo. Preencho ele todo com esse valor aqui, 999. Lembrando que esse valor aqui vai ter que ser um que ele não possa ser atingido pela sua solução. Então, tipo, você vai ter os limites lá da questão para K, então você coloca um valor maior que K. A melhor combinação para zero é zero, beleza? E é aqui que começa a brincadeira. Como eu mostrei no desenho, vocês vão de 1 até menor ou igual a K, que é o valor que eu quero, certo? Certo. Pronto. Aqui no meu vetor de memorização, de combinação, eu vou receber o mínimo entre ele mesmo, ou seja, ele tem 9999, e entre ele dividido pelas minhas moedas J, mais o meu vetor de combinação na posição I, resto moedas J. Vocês conseguem entender o porquê disso aqui? Alguém? Tô dando aquela refletida aqui. Ou todo mundo entendeu? Matheus disse que sim. Matheus conseguiu entender? Não, não entendi, não. Ah, sim, pô. Ó. Eu também. Tipo, o resto da galera pegou mais ou menos. Bem mais ou menos. Né? O que foi que você pegou? Tente interpretar aí. Bora. Tem que dar uma pensada. Esse loop aqui, de 0 a menor que n, eu estou passando pelas minhas moedas. E aqui eu estou procurando a melhor combinação para a minha moeda I. Vai começando de 1. Acho que fazer um teste de mesa ajudava, capitão. Exato. Vocês querem que eu volte para o desenho? Eu acho que dá pra fazer um teste de Pô, mesa até aí mano. mesmo. Acho que aqui fica meio paia, não fica não? Não sei, a galera. Eu prefiro ver o código. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou trazer com os dados que eu usei no desenho. Por exemplo, n igual a 3 e meu n igual a 3, meu k é igual a 10, beleza? Beleza. Suponha que os valores das minhas moedas estão ordenados em ordem crescente. Você vai precisar disso. Então, eu tenho a moeda 1, 5 e 8. Certo? Certo, Pronto. certo. Aqui eu começo da minha moeda 1 e vou até K. Que eu vou procurar as melhores combinações para cada uma delas. E ir juntando. Pronto. Aqui começa na moeda 1,
eu vou percorrer o meu vetor de moedas. O que é que esse valor aqui, o que é que essa linha de código está me dizendo? Que minha DP1, é o I, vai receber o mínimo entre ela mesma, que é 999, que eu preenchi, e entre I dividido por moedas J. Minha primeira moeda é 1. Então, 1 dividido por 1 vai ser 1. Mais I mod moedas J. 1 dividido por 1 dá 1, resto 0. Mais a minha DP 0. Então, por que eu mudei para 0? Beleza? Então, ou seja, ao final, tipo, isso aqui vai receber 1. Ou seja, a minha melhor combinação para 1 é 1. Porque depois eu vou passar pelo 5, pelo 8, não vai dar para dividir, correto? Correto. Correto. Pronto. Depois eu vou para o 2. Esse I vai pular, vai para o 2. Então, meu DP2 vai ser o mínimo entre ele e eu vou passar pelo 1 de novo. Eu divido 2 por 1, vai dar 2, resto 0, DP 0. Então, DP de 2 recebe 2. Beleza? Aham. Deu para pegar tranquilo? Sim. Vocês conseguem enxergar que isso aqui vai se repetir até 4. DP de 3 vai ser 3, de 4 vai ser 4, mas na de 5 vai mudar. Correto? Quando eu chegar na de 5, tipo, a minha primeira iteração, eu estou com a moeda 1. Então vai ser 999, 5, mais resto 0. Então ela vai ter 5. Certo? Certo. Quando eu iterar de novo, eu vou pular para minha moeda 5. Beleza? Sim. E ela vai receber o mínimo de novo. Só que como o valor dela vai ser 5, a minha iteração vai me dar o menor entre 5. 5 dividido por 5 é 1, mais resto 0 é 0. Então, minha combinação para 5 passa a ser 1. Beleza? Conseguiram pegar? Beleza. Então, tipo, isso aqui vai se repetindo, eu vou procurando as melhores combinações, porque quando eu chegar em 10, ele vai ter 5 dividido por 5, mais o resto, 0, vai dar 2. Então, tipo, meio que eu vou combinando esses resultados desde o menor, porque quando quando esse resto aqui for diferente de 0, eu vou pegar a melhor combinação para aquele valor. Vocês conseguem entender? Porque meu resto sempre vai dar menor do que o número que eu estou, e eu já vou ter passado por ele. Então, vou ter a menor combinação para esse resto. Então, eu vou trabalhando com essas melhores combinações, e no final, eu vou ter a melhor combinação possível para o número que eu quero, o meu K. Conseguiram pegar? Consegui. Alguém teve alguma dificuldade no raciocínio ou deu para entender de boa? Me tira uma dúvida aí. Essa array aí, DP, ela armazena o que exatamente? A melhor combinação para cada um dos valores de 0 a K. Combinação, você quer dizer o quê? Porque é uma int aí, né? A combinação, no caso, é a utilização das moedas. Eu vou ter Então, a melhor combinação das utilizações das moedas para 1, para 2, para 3, para 4, até chegar no meu K. então, por exemplo, no 5 aí, você diz que ele é igual a 1. Esse 1 aí significa o quê? Que eu só uso uma moeda para dar como se fosse um troco de 5. Ah, então o valor de um elemento do DP significa quantidade de moedas para conseguir alcançar esse valor? Exatamente. A quantidade de moedas que você vai utilizar, a menor quantidade de moedas que você vai utilizar para dar como se fosse um troco para aquele valor. Todo mundo conseguiu pegar de boa? Aham. Esse aqui é o problema mais básico que a gente tem, tipo, mais intuitivo de programação dinâmica e combinação. Existem diversos outros também que pode ser que dê uma complicada para vocês entenderem,
Só que aí vocês podem me procurar para tirar dúvida, porque também não tem tanto tempo assim para mostrar. E tem outros que são mais tranquilos e vocês conseguem entender de boa, tipo, são mais intuitivos. Tá todo mundo tranquilo quanto à explicação? Rapaz, eu acredito que sim. O bagulho mesmo é fazer, tá ligado? Exato. É, A aula não tem tipo, muito em si como demorar, porque tipo, é algo simples, tipo, você entender o conceito. O problema é aplicar. Tipo, é por isso que eu disponibilizei. Tem alguns exercícios no Docs, eu queria que vocês fizessem tipo, e me trouxessem a solução depois, para eu poder tipo, discutir com vocês, mostrar o que é que pode ser melhorado, o que é que vocês podem estar fazendo de errado. Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo conseguiu realmente entender no que é que consiste? Sim, sim. Sim. Pronto. Tipo, alguém tem alguma dúvida? Ou algo do tipo? Eu Ou tá acho que tudo deve surgir ao longo dos exercícios, né? Às vezes. pronto? Tipo, é por isso mesmo que eu quero que vocês façam, para vocês me procurarem depois. Mas vocês não precisam esperar a aula de quarta ou de sexta, não. Tipo, vocês podem mandar mensagem, que aí eu respondo. Chego lá no Discord e ajudo vocês. Beleza? E aí se puder mandar no grupo, tá ligado? Que é talvez a dúvida de mais uma pessoa e tudo. Pode ser também. E essa questão do troco aí, é que você pode repetir quantas vezes você quiser, né? A cada moeda. Sim. Nesse caso, é você podendo repetir as moedas quantas vezes você quiser. Até por isso que eu fiquei um pouquinho confuso, que eu fiz uma questão tipo essa recentemente, mas tinha moedas repetidas, só poderia repetir algumas vezes. Né? Sim, Ah. foi aquela que eu passei no torneio? Acho que foi, não sei, 2446. Não Eu sei acho que qual é. foi essa. Tipo, você vai encontrar variações, só que a solução não vai mudar tanto assim. Tranquilo? Beleza. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tá tudo de boa. Peço que vocês façam os exercícios e me procurem. Fechou? Tranquilo. ok. Deixou. Os exercícios estão lá no Docs. No mais, valeu aí, rapaziada. Tem uma coisa, essa daí do troco, essa array de moedas aí, ela é ordenada, né? E sim, você tem que ordenar as moedas em ordem crescente para poder Certo. montar essa solução. Aí, o que é mais eficiente? Tipo, por exemplo, se ele der a entrada, se ela não for ordenada, o melhor é usar um set ou é usar um vetor e depois ordenar tudo de uma vez? O melhor, em termos de complexidade, vai ser a mesma, porque tipo, a inserção em dicionário é log. Então, se você tem n elementos, vai ser n log n no total. E ordenar é n log n, se ordenar um vetor todo. Então, acho que em termos de complexidade não vai mudar tanto assim. Você vai ter basicamente a mesma. Tá certo. Só que se ele não der o vetor ordenado, vai ter esse limite para você ordenar. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém? Acho que não, galera. Tá de boa? Pronto. É bem tranquilo de se entender. O difícil é só aplicar mesmo. Não, mas se ninguém tem mais nada para perguntar, rapaziada, não vou ficar alugando vocês, não. Estão liberados. Só façam os exercícios, por favor. Tranquilo Beleza. então, velho. Tranquilo. Valeu, mano. Valeu, galera. Valeu, rapaz. Valeu, galera. Valeu. Valeu.